sistema Janus, que acho que quando incorporadas, vai melhorar muito a nossa atividade burocrática dentro da pós-graduação. E para nós colocarmos um sistema, o que nós fizemos? Nós fizemos um grupo de trabalho, depois esse grupo de trabalho foi ampliado para cerca de 20 professores, cerca de 3 secretárias de CPGs. Isso foi discutido, e agora já está no momento de apresentar para vocês, para nós fazermos modificações finais, para começar a implantação, desenvolvimento pela STI, implantação do sistema. O meu time schedule aí é que até o meio do ano, esse sistema que o Luciano vai apresentar esteja funcionando. E outras 2 novas funcionalidades que ele vai mostrar para vocês, vai falar que existem, nós também vamos começar, e eu gostaria de até no final do ano, pelo menos 2 dos 3 itens que ele vai mostrar para vocês estejam funcionando. Então, o objetivo desse é melhorar a qualidade da informação, que nós possamos melhorar os nossos processos, agilizar os nossos processos e diminuir a carga de trabalho de coordenadores e de secretários de CPGs e de secretários de programa, tá? Então, eu agradeço o professor Luciano pelos meses que ele tem se dedicado, ao grupo de trabalho que também se dedicou, e espero ser uma reunião bastante proveitosa com todos vocês. Muito obrigado. Bom dia. Como o professor Carlotti apresentou, meu nome é Luciano de Gianpietri, sou assessor na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e vou apresentar o resultado de trabalho aí de um grupo de trabalho. E nós estamos preocupados basicamente no processo como um todo. Hoje eu vou apresentar uma parte disso, né, mas os processos relacionados ao ingresso dos alunos, né, ainda o Janus em si ele não tem funcionalidades, né, que sirvam para todo mundo para inscrição de aluno especial, inscrição de aluno regular, né, isso geralmente é feito em cada unidade, só depois a matrícula em si que vai para dentro do sistema. Os requerimentos gerais, né, todo o processo que hoje é feito no balcão, a ideia é que, eventualmente, isso seja automatizado, né, o aluno faça por sistema, o parecerista, para os processos que precisam de um parecer, também seja acionado pelo sistema, facilitando aí toda essa parte durante o curso do aluno, né, então preocupação desde o ingresso, durante o curso, e o que eu vou apresentar hoje é o que a gente chama de etapa final, né, que é do depósito do aluno, a formação de comissão julgadora e o depósito da versão corrigida. Então, o objetivo da reunião de hoje é justamente falar desses 3 fluxos que foram especificados por um grupo de trabalho aí por alguns meses de trabalho, focando em 3 funcionalidades: depósito online de teses e dissertações, definição de comissão julgadora para as defesas de teses e dissertações e a entrega online da versão corrigida das teses ou dissertações. Né? O fluxo do depósito, né, o fluxo padrão, que quando o aluno faz o depósito até isso ser efetivamente homologado, tipicamente é dado como, né? O aluno faz esse depósito hoje no balcão, tipicamente já com uma assinatura, com aval do orientador, e depois isso é analisado pelo serviço de pós-graduação e o depósito é realizado. Né? No sistema, a gente quer reproduzir, obviamente, isso também, né? Só que o aluno fazendo o depósito online, o orientador dando seu aval online, que pode ser um aval durante o depósito ou logo depois do depósito pelo sistema, e o serviço de pós-graduação verifica a documentação e homologa. Né? Porém, existem fluxos alternativos. Então, o que eu vou apresentar aqui, muitos de vocês receberam também por e-mail como material de apoio, é o fluxo completo, digamos assim, que ele vai tratar não só esse fluxo padrão, que é o que acontece em provavelmente mais de 90% das vezes, mas todas as alternativas que são previstas no regimento. Né? Então, estou só destacando isso, porque às vezes você olha o fluxo e você fala, puxa, a Pró-Reitoria está dificultando o nosso processo que a gente sabe fazer bem todo dia há décadas. Não, a ideia não é essa. A ideia é que tudo fique mais fácil, mas a gente não pode esquecer esses processos que são exceções, mas que também podem acontecer nesses fluxos alternativos que também podem acontecer. Eu vou começar apresentando uma tela exemplo do que a gente está pensando e depois o fluxo propriamente dito. Né? O aluno vai ter uma opção no menu dele do Janus de depósito e dentro desse depósito, né, quando ele for realizar o depósito, vai aparecer uma tela. Deixa aqui. Então, para ele preencher título da tese em português,
resumo em português, em inglês, resumo em inglês, número de páginas, volumes, né? Todas essas informações são previstas já no sistema e o regimento pede elas. A novidade, né, já poder também fazer o depósito do texto em si. Aqui eu estou dando um exemplo de tese, serve obviamente também para dissertação. Então o aluno anexa a tese. A sugestão de comissão julgadora pode ser, não é um campo obrigatório, mas pode já ser enviado aqui. De acordo com as regras de cada programa, né, eu visitei diversos programas e conversei com diversos chefes de serviço ou presidentes de comissão de pós-graduação, e esse ponto aqui, ou aquele ponto aqui, pronto, voltou. E esse ponto aqui, né, o como cada programa solicita que o orientador, o aluno, apresente a sugestão de banca, varia muito de programa para programa. Então, nesse primeiro momento, essa primeira apresentação não vai ter nenhuma regra fixa pré-definida pela PRPG, né? A ideia é que cada programa possa ainda usar a prática que ele usa. A anuência do orientador, ela pode ser dada aqui, né? O aluno pode anexar já uma anuência por escrito, mas se ele não anexar também não tem problema, depois o orientador vai ser acionado pelo sistema para verificar o depósito e dar sua anuência. São duas informações adicionais que o aluno pode ticar aqui, né? Na verdade, uma delas ele é obrigado. Uma é que se ele solicita ou não que a tese seja mantida em acervo privado. Isso é previsto no regimento, apesar de poucos alunos pedirem isso, mas se ele quiser já aqui, ele pode pedir, falar pelo período também até 2 anos, segundo o regimento, e anexar a justificativa e declarar que ele seguiu as políticas de ética e conduta em sua pesquisa e fazer a submissão do depósito. Além disso, tem um campo aqui geral de outros anexos, porque a gente também sabe que diferentes programas exigem diferentes documentos adicionais no depósito, né, como, por exemplo, um artigo publicado, um comprovante de submissão e assim por diante. A ideia, na verdade, é que cada programa vai poder dizer quais são os anexos que eles querem a mais, e se são obrigatórios ou opcionais. Assim, quando o aluno abrir esse formulário, vai ser cada programa nessa parte de anexos, de outros anexos, vai ter os seus, até para ficar mais claro e mais fácil do aluno cumprir o que cada programa está exigindo. Adicionalmente, para os programas que exigem a entrega da versão impressa, o aluno deve anexar aqui um comprovante de entrega, né? Ele entrega isso no serviço de pós-graduação e é emitido um comprovantezinho falando, ok, o aluno tal entregou em tal data sua versão impressa, para também já ficar registrado isso no sistema, apenas para os programas que exigem entrega de versão impressa. O fluxo como um todo, ele é bastante grande, enfim, pode parecer demais, né, se a gente pensa, puxa, o depósito é uma tarefa relativamente simples, nossa, e eu vou destacar os pedaços aqui, porque, na verdade, o fluxo padrão, esse fluxo de aluno entregou, o orientador deu anuência, a documentação está correta, é bastante simples, né? O fluxo ficou maior porque tem que tratar todas essas exceções permitidas pelo regimento da universidade, mais características que são específicas de cada programa. Então, eu vou destacar por partes para a gente entender tudo o que está acontecendo, né? Desse fluxo total, o fluxo padrão, né, de o aluno depositou, o orientador deu o aval e a documentação está correta, é um subconjunto bem menor do fluxo, que eu vou destacar para vocês aqui, e que basicamente tem as seguintes ações. O aluno registra o depósito, a partir do momento que ele faz isso, é enviado um e-mail para o aluno falando, ok, o sistema recebeu o seu depósito, que vai ser agora verificado pelas comissões ou pessoas competentes. No depósito, o aluno já pode ter anexado a anuência do orientador, ou não, né? Se ele não registrou, daí o orientador recebe um e-mail falando, seu aluno fez o depósito, está aguardando sua anuência. Se já viu o depósito, então o orientador só recebe um e-mail falando, seu aluno realizou o depósito e está indo para a verificação de documentação. Né? Se não houve ainda anuência, o orientador é chamado a fazer essa anuência pelo sistema também, ele consegue visualizar o depósito e clicar no botão OK, emito minha anuência ou não, há problemas nessa documentação, eu não vi isso, não concordo com isso. E após, né, isso acontecer, o serviço de pós-graduação e o secretário do programa recebe um e-mail falando, olha, há um depósito aqui para ser analisado, também via sistema, né, o serviço de pós-graduação vai verificar a documentação, se tiver tudo correto com a anuência do orientador,
é feita a homologação e o aluno e o orientador recebem um e-mail falando, ok, seu depósito está homologado, né? Esse é o fluxo padrão aí que a gente conhece todo dia. O que tem a mais, né, que o sistema tem que prever, né? O Janus não pode assumir que tudo vai sempre ocorrer bem. Uma coisa que pode acontecer, o orientador fala assim, não, eu não concordo com esse depósito. Né? É raro, mas eventualmente acontece, e é previsto no regimento um depósito sem anuência do orientador. E o que o regimento diz sobre isso? O regimento diz que a CCP e a CPG vão ter que analisar esse depósito para verificar se ele vai ser homologado ou não, sem anuência do orientador. Nesse ponto, nós tomamos o cuidado, na especificação detalhada, de permitir que o secretário consulte o orientador, principalmente no caso de não ter nem anuência positiva nem negativa. Né? Pode ser que o orientador esqueceu de se manifestar. E daí, para que você vai ter que envolver a CCP e a CPG se às vezes foi só uma desatenção do orientador? Então, apesar de existirem prazos para essas coisas, mesmo após o prazo, na etapa pré-verificação de documentação, o secretário do programa ou o chefe de serviço podem consultar o orientador e inserir uma anuência que o orientador enviou por e-mail ou em conversa telefônica, falando, opa, perdão, fui eu o orientador que esqueci, não quero aumentar o trabalho de vocês. Foi realmente uma falha minha, não é uma falha do aluno, não é que eu não concordo com o depósito. Então, ainda aqui existe essa possibilidade, porém, pode ser que, de fato, o orientador não queira, não esteja de acordo com o depósito, né? Então, quando está sendo verificada essa documentação por parte do serviço de pós, não havendo e persistindo a ausência da anuência, se tiver outros problemas de documentação, o depósito não é homologado, como qualquer depósito com problemas de documentação, mas se a documentação estiver correta sem anuência, daí sim vai seguir o fluxo de que a CCP e a CPG precisam fazer a análise do depósito, né? Isso conforme previsto no regimento. E daí a CPG, ao final, né, a CCP analisa, emite um parecer, a CPG faz a análise final e homologa ou não homologa o depósito. Outro fluxo alternativo é que algumas CCPs têm em suas normas dos programas a solicitação de documentos bastante específicos para aceitar ou não um depósito. Um exemplo o aluno precisa ter publicado ou ter submetido um artigo que tenha bastante aderência com o programa. Estou dando um exemplo meio genérico aqui. Potencialmente, o serviço de pós-graduação não consegue avaliar essas CCPs que precisarem fazer essa verificação, o sistema também vai permitir isso, né? Após a verificação da documentação geral pelo serviço de pós-graduação, isso que já vai falar, em termos de documentação, no que nos cabe, já está tudo correto, vai para a CCP para ela verificar que na parte extra do que ela pediu a mais, se está correto também ou não, e daí sim o depósito vai ser homologado aqui passando também pela CCP. Novamente, não é o fluxo padrão, digamos assim, do depósito. É esse fluxo alternativo das CCPs que exigem isso e dos depósitos, né? O outro fluxo é do depósito no qual não se tem anuência do orientador, que também é uma exceção aqui dentro da nossa universidade. Então, né, se a CCP exige a verificação de documentação, ela verifica e daí sim o aluno tem o resultado final aí se o depósito está homologado ou não. Então, aqui se encerra o fluxo, né, que foi definido para realização do depósito online por parte do aluno. Na parte de sugestão da formação de comissão julgadora, né, formação de banca, já no depósito, como eu mostrei para vocês na tela, já é previsto que o aluno, juntamente com o seu orientador, né, o guiado pelo seu orientador, anexe um arquivo com a indicação geral de banca, seguindo as normas, as sugestões que cada programa tem de como uma banca deve ser formada, né? A gente sabe que tem programas que, por exemplo, interdisciplinares que solicitam que tenha membros de bancas de áreas diferentes, tem programas que os titulares e suplentes são casados, tem programas que pedem uma lista não ordenada de membros de banca. Então, para não influenciar nesse processo, a gente, por enquanto, o sistema permite um anexo da maneira que o programa julga melhor, e daí, após esse anexo, né, daí a CCP e a CPG que vão definir aí, de fato, a banca, mas com base nessa informação. E
Isso. Após longa discussão sobre esse assunto, de fato, deixa eu voltar aqui para a telinha, o anexo é feito pelo aluno durante o depósito, mas que é esse aqui, sugestão de comissão julgadora, que não é um campo obrigatório. Não é um campo obrigatório. Quem perguntou? Não. Sempre que a gente faz esses documentos, a gente segue o regimento da USP e os regulamentos do programa. Eu não me lembro o texto literal, mas ele fala: a banca é definida pela CPG, ouvido o orientador e a CCP, alguma coisa assim. Então, nós estamos ouvindo e depois, como você vai ver, quem indica é a CPG. Então, tudo que está escrito no regimento, a gente tenta transformar em procedimentos dentro do sistema. Agora, se ninguém indica, se ninguém fala nada, como você vai ver, aí a CPG faz o trabalho final dela. Mas, teoricamente, nós temos a possibilidade do aluno com orientador fazer essa manifestação, a CCP faz a manifestação e a CPG, que é o botão final. E pode ser o orientador que pode anexar? Porque aí eu só estou vendo a orientadora ele falar sim ou não. Não, mas tem um momento de banca que ele vai falar agora. Ah, tá bom. Se a gente for olhar o regimento, eu estou com ele aqui, né? Cabe à CPG, responsável pelo curso em que o aluno estiver matriculado, por sugestão da CCP, designar os membros titulares e suplentes da constituição da comissão julgadora, né? E aqui também, em outro item, está escrito que ouvido o orientador. Essa decisão, né, que está sendo apresentada aqui para vocês, do GT, é que o processo de inclusão da sugestão de banca seja feita no momento do depósito pelo aluno, mas a ideia não é que o aluno crie uma banca, né? Obviamente, conversado com o orientador. Esse documento, per se, deve ser feito pelo orientador. Né? Inclusive, tem programas que vão exigir que esse documento que está sendo anexado tenha assinatura do orientador. A gente não quis mudar o que vários programas já estão exigindo, né? Tem programas que, de fato, a sugestão acontece depois do depósito, porque regimentalmente não está escrito se tem que ser antes, durante ou depois. Muitos programas que nós ouvimos acontece antes, nesse formato, no sentido de que o aluno no depósito leva essa ficha de sugestão que foi preenchida pelo orientador. Né? Então, a ideia do sistema aqui foi tentar seguir essa linha, e, inclusive, se o programa fala assim, ok, o modelo para a indicação de banca do meu programa tem assinatura do orientador, está ótimo, o programa pode definir isso. Já que isso é feito de maneira muito diferente pelos programas, e já é feito hoje e já funciona, a gente não quis obrigar a fazer de uma maneira diferente. Né? Inclusive, esse pode ser um motivo, né, esse comentário foi muito bom, porque o orientador pode não dar o aval dele, porque, por exemplo, o aluno preencheu um documento que cabia a ele ou cabia aos dois, sem ter consultado o orientador. Né? O orientador pode falar, não posso avalizar isso porque os documentos que foram depositados não condizem com o que eu conversei com o meu aluno. Então, aqui só voltando, então essa primeira sugestão vem do depósito, né? Ou pode vir do depósito. Adicionalmente, é previsto no regimento, né, que a CCP vai analisar isso e a CPG depois vai, de fato, né, quem define banca pelo regimento da Universidade de São Paulo é a CPG. A gente também sabe que, para alguns programas, o peso, para algumas unidades, na verdade, o peso é maior na CCP, que é muito difícil a CPG mudar, apesar dela ter autonomia para isso. Em outros programas é a CPG mesmo que faz. A CCP tem uma participação menor na definição de bancas. Mas, regimentalmente, né, a última palavra para todos os programas é da CPG, mas ela deve ouvir as outras instâncias. A proposta de tela, aqui eu não fiz uma tela totalmente nova, eu reproduzi uma tela do Janus que muitos de vocês já conhecem, né, que é o componente da comissão julgadora. A ideia é adaptar essa tela para a CCP ter a sua primeira sugestão e depois, de fato, para a CPG definir.
Nessa primeira visão da CCP, ela vai ter, obviamente, acesso à sugestão realizada no depósito, aquele anexo que foi colocado. Essa parte aqui é uma parte que já existe no sistema, né? Você busca as pessoas por número USP ou por nome. E lembrando, né, que essa base, ela acessa uma base que é da USP, mas que não é só de pessoas da USP. Né? Todo mundo que já participou de uma banca ou teve qualquer relação com a Universidade de São Paulo tem seus dados cadastrados aqui nessa base. É uma base que não pertence exclusivamente aos Janos, né? É uma base usada pela USP inteira. Então, as pessoas de fora também tipicamente estão aqui, e obviamente pode ser que uma pessoa que não conste nessa base seja também sugerida. Isso acontece, né? Quem trabalha diretamente com os Janos já passou por isso, e daí a ideia é ter uma opção dentro desse sistema, não só de cadastro, né, para facilitar o cadastro de novas pessoas que não estão na base, mas um outro problema que muitas vezes os serviços de pós-graduação têm é que para as pessoas que não são da USP, essa base está muito desatualizada. Né? Às vezes a pessoa já mudou de instituição, todas as informações de contato daquele pesquisador já estão desatualizadas, então a ideia é facilitar também a atualização por aqui, para não dar um problema que é recorrente aí na universidade, de após a aprovação de banca pela CPG, você tenta contactar esse pesquisador e tem, né, o serviço de pós tenta contactar esse pesquisador e tem grande dificuldade porque os dados que estão cadastrados estão desatualizados. Então, a nossa ideia é isso. Além disso, a vantagem de já usar os módulos que já existem no sistema é que, por exemplo, a verificação é automática, né, se a pessoa possui ou não vínculo com o programa, se ele é interno ou externo, e aqui, né, tem os campos que já existem, por exemplo, se é um especialista ou não, né, lembrando que é possível não doutores participarem da banca, mas aí tem que ter toda uma avaliação para isso, tem todo um processo envolvido, mas tudo isso já vai aparecendo aqui na indicação de banca, seguindo, a princípio, essa tela que já existe no sistema Janos, mas hoje é só para, de fato, ser cadastrada a banca já definida, né, não para CCP, não nessa iteração inicial. Então, a ideia é puxar essa iteração já para CCP, e quando for, de fato, para a CPG, daí sim, né, ela já vai ter acesso à tela final, podendo, obviamente, já ter preenchido inicialmente a sugestão feita pela CCP, podendo verificar a sugestão feita pelo orientador, mas, conforme diz o regimento, né, quem define a banca é a CPG, então já vai ter esses dados carregados, para, se ela concordar com tudo, não precisar ter nenhuma atividade extra de cadastro no sistema, já vai estar cadastrado. E se ela quiser mudar algumas pessoas, mudar de titular para suplente, etc., ela obviamente vai ter autonomia prevista no regimento. Temos já aqui um microfone aqui, depois temos umas perguntas ali. Olha, eu queria saber assim, a ideia dessa primeira e dessa segunda tela é o funcionário da secretaria preencher, ou é a CCP preencher e a CPG preencher? Quem vai preencher esses dados? É uma ótima pergunta. O sistema vai estar online, mas a gente sabe que durante as reuniões, geralmente as pessoas não fazem a reunião com o sistema, né? Então, essa segunda tela hoje é o secretário que preenche, né? Isso já existe. Não. Ok. Responde essa. Sim. Deixa os outros no final, para a gente não travar. A ideia é que, de fato, o coordenador do curso tenha acesso a esse tipo de tela, mas a gente vai ter que realmente sentir ao longo do tempo o quão bem isso funciona. Obviamente, assim como várias outras funcionalidades, né, tanto o secretário do programa quanto o coordenador têm acesso a elas. E a gente sabe que hoje em dia algumas coisas, variando de unidade para unidade, são feitas só por secretários e outras só por coordenadores. O que eu entendi, assim, existe uma sugestão do aluno e do orientador que vai no documento não oficial, documento não dentro do sistema, vai num Word, PDF, alguma coisa. Quem preenche inicialmente a banca é a CCP, que, ouvindo o regimento, é a sugestão da CCP ouvido o orientador. Vai para a CPG recupera aquela indicação e muda, se for o caso, ou aceita aquela sugestão sem fazer mudança. Tá? Então, esse é o fluxo, para a gente evitar várias pessoas preencherem. Então, um preenche, os outros preenchem se houver necessidade. Se não houver necessidade, esse trabalho inicial
é feito uma vez só. Tá? Não, a secretária. Oi? Olha, eu acho que a gente deve simplificar passos. Eu não quero fazer tudo travado, porque o orientador viajou, ele vai ficar uma semana de férias, aí trava. Então nós temos que fazer um sistema para simplificar e não criar um monte de sistema. Eu aqui, se você me perguntar, eu faria que o orientador avaliza a secretária para a secretária fazer esse trabalho e avalizar. Eu acho que eu não acrescentaria um outro passo, a menos que vocês falem, não, ó, o orientador obrigatoriamente precisa avalizar. A gente pode até fazer por programa, sim ou não. Mas eu não quero fazer muitos passos, porque isso trava o sistema. E nós estamos tentando reproduzir o que acontece hoje. Né? Não estamos querendo dificultar o que já tem, a gente quer simplificar o que já tem. A ideia é justamente puxar pelo menos um passo para trás, né? Hoje em dia isso só era cadastrado no sistema pela CPG, né? Depois do julgamento da CPG, puxar um passo para trás pela CCP, né? A dinâmica interna de como isso vai ser feito, obviamente, vai variar um pouquinho de programa para programa, mas de fato não é previsto. Quer dizer, obviamente, o secretário não é para o secretário sugerir banca, né? Não é isso que a gente está falando aqui, né? Não é essa a função, é a CCP, né, com base na sugestão do orientador, sugerir isso ser cadastrado a princípio pelo secretário e cadastrou, passou para frente. Quer dizer, né, isso sai de uma decisão colegiada ou de referendo aí do coordenador e é feita essa decisão, nessa sugestão, e isso é cadastrado no sistema e passa para frente para a CPG não precisar cadastrar tudo de novo. Obviamente, ela tem autonomia para fazer as modificações que ela quiser, conforme é previsto no regimento. Aqui só um destaque, né? Está fora, por enquanto, dessa versão do sistema, definir data de defesa, né? A data de defesa, que a gente sabe que também não é um processo simples de falar com todos os membros da banca, ver qual é a melhor data, isso muda, está fora do sistema, né? O sistema vai permitir depois o cadastro da data e o cadastro do local, até para depois enviar uma confirmação para a banca, né, falando, olha, aquela banca que o senhor foi indicado como titular acontecerá tal dia em tal lugar. Então, essas informações hoje não são cadastradas previamente no Janus, elas serão, mas a combinação, né, de qual vai ser a data, em qual vai ser o local, está fora do fluxo que eu estou apresentando. Podemos deixar as perguntas por final, só falta mais um fluxo, o professor Carlotti pediu para a gente fazer isso, assim a gente organiza isso, tá? Por favor. O fluxo em si, né, após a homologação do depósito, o coordenador do curso secretário do programa recebe um e-mail, né, que houve um depósito e que a CCP deverá, né, avaliar a sugestão do orientador e fazer a sua própria sugestão, que pode ser a mesma do orientador. Cada unidade vai definir um prazo, quanto tempo a CCP tem para fazer isso após o depósito. Por quê? Porque regimentalmente a CPG tem 45 dias para definir essa banca. E quanto mais tempo ela der para a CCP, menos tempo vai ter para ela. E na USP a gente tem uma diversidade muito grande de ações em relação à formação de banca, né? Algumas bancas são definidas, como eu já citei, né? São definidas nas CCPs. E basicamente a CPG aprova. É muito raro ter alguma mudança, lógico, ela verifica, ela cumpre sua função, mas ela confia muito, né? A estrutura é muito baseada no conhecimento da CCP sobre a área, e em outras não. Tem unidades que basicamente é a CPG que decide, até, por exemplo, unidades que têm como membros da CPG coordenadores de todos os programas, e daí eles já, por padrão, já fazem a definição da banca na CPG. A CCP é ouvida por parte do coordenador, que é um membro titular da comissão, né? Então, isso varia muito de unidade para unidade, e para tratar isso, então cada unidade vai definir quanto tempo a CCP tem para fazer essa indicação, lembrando que regimentalmente a CPG tem 45 dias a partir do depósito. Então, a CCP recebe esse e-mail falando, há um depósito, favor avaliar, sugerir banca, e assim que ela fizer essa avaliação, ou se passar o prazo,
a CPG é informada de que há uma banca para ela, de fato, fazer a definição final, né, da banca, e que pode vir em duas situações, né, com sugestão da CCP ou não. Né? Se passou o prazo, a CCP não sugeriu, o compromisso maior é da CPG, então ela é avisada para isso, e daí ela faz uma definição de banca. Ao definir a banca, o orientador e o aluno são avisados, e a gente prevê também que os membros da banca vão ser avisados automaticamente pelo sistema. Esse é o último fluxo da entrega ou /depósito da versão corrigida da tese ou dissertação, né, que é previsto no nosso regimento. Novamente, existe um fluxo padrão, que é o aluno entra no sistema, faz o depósito, o orientador verifica, e nesse caso em particular, só a verificação do orientador já é suficiente, e daí para alguns casos específicos, isso vai para o serviço de pós-graduação também verificar. A tela é parecida com a do depósito, mas mais simplificada. Por exemplo, os títulos não podem ser modificados. Né? O título da tese ou da dissertação não pode ser modificado, então ele vai aparecer o título aqui para o aluno, mas ele não é um campo editável, porque ele não pode modificar. Porém, o resumo pode, então ele pode atualizar o resumo, o número de páginas, volumes, anexar a versão corrigida e, eventualmente, anexar outros arquivos fundamentais para a tese. Né? Algumas áreas têm, por exemplo, como tese, uma apresentação musical, então é necessário anexar um áudio ou um vídeo também. É esse tipo de material que a gente está esperando aqui. Não um material complementar, mas sim um material que seja a tese por si só, que não seja um PDF, simplesmente um PDF. Novamente, se o programa exige a entrega de uma versão impressa, então o aluno tem que anexar um comprovante de que ele fez essa entrega da versão impressa corrigida. Em termos de fluxo, o fluxo é um pouco mais simples do que o do depósito, mas novamente a gente tem um fluxo padrão, que o aluno registra o depósito, o sistema envia um e-mail para o aluno e para o orientador falando que isso aconteceu, o orientador registra sua anuência via sistema, ele verifica a documentação, se tiver tudo certo, ele dá o seu aval. Se o programa não exigir versão impressa, o depósito está encerrado aqui. O aluno depositou, o orientador verificou se está tudo certo, o depósito está homologado. Se o orientador de fato falou que está tudo certo, o depósito está homologado e isso é informado ao aluno. Se o orientador encontrou algum problema no documento, daí o depósito não está homologado e o aluno é informado, né, o orientador coloca uma justificativa do porquê não está homologando a versão corrigida. Esse é o fluxo mais simples. Os fluxos alternativos envolvem, primeiro, na verdade é um caso só, que é o caso do programa exigir a versão impressa. Se o programa exige a versão impressa, é necessário fazer uma verificação se a versão impressa que foi entregue condiz com a versão PDF que está sendo entregue online. Então, isso está sendo feito aqui no serviço de pós-graduação. Então, se o programa exige versão impressa, o secretário do programa e o serviço de pós-graduação recebem um e-mail falando, houve o depósito, a entrega de uma versão corrigida, que exige, e esse programa exige entrega de versão impressa, a favor verificar se as duas coisas estão de acordo. Se tiverem de acordo, o depósito é homologado e o aluno é informado. Se não tiver de acordo, o depósito não é homologado e o aluno é informado juntamente com a justificativa do porquê não foi homologado. Então, só os últimos detalhes aqui e depois os próximos passos, daí eu já abro para perguntas. A ideia aqui do nosso sistema é enviar automaticamente para a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP a tese ou a dissertação, né, online submetida. Se o aluno submeteu dentro do prazo de 75 dias a versão corrigida e essa foi homologada, assim que ela foi homologada, o sistema envia automaticamente para a Biblioteca Digital. Se passar 75 dias da defesa e não houve entrega ou homologação de versão corrigida, o sistema vai enviar automaticamente a versão original para a Biblioteca Digital. Bom, quais são os nossos próximos passos em relação a esses 3 fluxos que foram apresentados agora? Até o dia 17/5, eu estarei recebendo sugestões sobre os fluxos apresentados, né? Se tiver algum problema importante, algum caso regimental não previsto,
vocês podem me mandar por e-mail, né? Obviamente vou estar ouvindo os comentários ainda hoje, eu já mostro, deixa eu já mostrar meu e-mail aqui embaixo, né? Então, tem meu e-mail aqui, mas vocês também podem mandar direto para o e-mail da PRPG, mas podem mandar diretamente para mim, de jeanpietre@usp.br. Com base em todas essas sugestões e na discussão de hoje, a ideia é, no prazo de 4 semanas, a gente finalizar essa especificação, né, revisar o que for necessário, de acordo com o que estiver sendo discutido hoje e sugerido até a semana que vem. E, com isso, até o final do mês que vem, a gente pretende já ter uma especificação pronta para ser enviada à STI para começar o desenvolvimento do sistema, né? Essa é a meta inicial nossa. E o quanto antes isso está pronto, mas daí isso já foge um pouco da nossa ossada de quando isso ficará pronto. Então era isso. Então acho que agora podemos abrir para as perguntas. Não sei onde os microfones andam. Temos muitas perguntas. Como o Luciano falou, agora vocês vão ter um período para vocês fazerem sugestões, tá? Isso podem ser feitas por e-mail, pode ser talvez até presencial, que a gente abra um horário do professor Luciano para receber um grupo de 3 ou 4 pessoas e assim resolvendo os problemas. Mas nós vamos ter esse período para perguntas que não vamos cobrir todas as dúvidas e sugestões de vocês nesse momento, mas vamos tentar resolver já alguma coisa agora, mas lembre-se que vocês têm um período para fazer sugestões, tirar dúvidas nessas próximas semanas, até... Que dia que é hoje, Luciano? Tá, então até sexta-feira da semana que vem vocês vão poder fazer e-mail. Isso aqui está errado, isso aqui eu gostaria que fosse desse jeito, isso aqui eu não entendi, como que é feito. Então vocês vão ter esse período de um pouco mais de uma semana para fazer. Então vamos tentar resolver algumas dúvidas agora, mas nós vamos ter um deadline para acabar a reunião. Que horas, Lu, que nós marcamos? Acho que 2 horas é muito tempo, né? Vocês vão dormir aqui 2 horas. Vamos estabelecer, então, 1 hora para perguntas, e quem ficar fora dessa 1 hora tem a semana inteira para fazer. Então, vamos levantando a mão, para eu ter uma ideia. Então, eu vou começar daqui para cá, tá? Então, aqui só tem uma pergunta, depois tem um bloquinho ali, e tem essa segunda fila. Então, vai aqui, vai lá no fundo, depois pega essa segunda fila, e depois vai para aquele lado. Quem tem lá daquele lado já pergunta. Tá, então, tem uma pergunta aqui. Então, aqui, bloquinho do fundo, aqui, depois lá. Então, vamos lá. Oi, Luciano. Bom, parabéns aí pela ideia de implementar esses fluxos. Eu acho que eles têm o potencial de facilitar a nossa vida. Eu tenho uma pergunta sobre o depósito. No meu programa, a gente observa algo que possivelmente acontece em outros programas, que é que alguns alunos deixam para fazer o depósito no dia limite que eles têm para depositar. E o processo, como é manual, é relativamente simples. Ele entrega e aí a secretária vai lá e já coloca no Janus como tendo entregue, portanto, satisfazendo o prazo. Eu fiquei com a impressão, com a descrição que você deu, que pode ser que esse fluxo aí traga problemas em relação a situações como essa. Em que momento, ou seja, o aluno depositou, mas ainda falta a CPG ou a CCP avalizar, e aí passou o prazo, e daí o Jânio já solta um e-mail de que o aluno vai ser desligado. Vocês contemplaram isso? Sim. A ideia nossa aqui é, inclusive, adicionar uma data nova no depósito, que é a da homologação, porque em termos de aluno, né, o prazo dele é realizar o depósito, né, então ele pode realizar o depósito até o último dia. O único problema, e que isso foi discutido no grupo de trabalho, mas não tem nenhuma solução melhor para isso, é se ele realizar um depósito incorreto. Né? Se ele no último dia realiza um depósito incorreto, eventualmente esse depósito vai ser
verificado como incorreto 3, 4 dias depois. Só tem que passar pela CCP e, em particular, pela CPG, só depósito sem anuência de orientador. Então, teoricamente, é uma coisa mais rara. Mas mesmo não precisando passar, se eu hoje, assumindo que o sistema fique aberto, por exemplo, até as 23h59, se o aluno, às 23h59, realiza o depósito do último dia dele, e daí no dia seguinte a secretária ou o orientador, imaginando, esse depósito já tem até o aval do orientador. No dia seguinte, o serviço de pós-graduação verifica que ele não entregou um documento, por exemplo, ao invés de entregar a tese, ele entregou uma foto. Ele anexou o arquivo errado. O depósito não vai ser homologado. Então, isso potencialmente é um problema. O sistema prevê quantos depósitos forem necessários dentro do prazo máximo. Mas, se o aluno depositou no prazo máximo, independente de estar em curso o julgamento, ele por enquanto, cumpriu a parte dele. O único problema, ainda existe um problema, que é o depósito está incorreto, que a princípio existiria de qualquer forma. Se o aluno chega à secretaria quase fechando com um documento errado, ou faltando o documento, o depósito não vai ser aceito também. De fato, vai existir uma janela, porque hoje em dia, inclusive o grupo de trabalho chegou a comentar que seria interessante ou possível que o aluno pudesse verificar se está tudo certo ou não com o seu documento, mas na verdade o ideal é ele depositar antes, para o ideal, porque o que existe hoje que vira um problema online até se criar uma cultura é você chegar com problemas na secretaria e ir resolvendo na hora esses problemas. Faltou imprimir um papel, faltou não sei o quê. Obviamente, quando você vai ter uma lista de anexos do seu programa, exigidos pelo seu programa, você sabe exatamente quantos anexos e quais você tem que colocar. Se na bioinformática é exigido um certificado de submissão de artigo, vai ter um anexo específico chamado certificado de submissão de artigo. Então, o aluno já vai ter a lista completa de documentos que ele precisa. Obviamente, a gente tem ainda o risco do aluno anexar o documento errado. Ele vai poder sempre verificar, cada arquivo que ele anexa, ele pode fazer o download em seguida para verificar se ele anexou o que ele deveria, mas não dá para fugir. Mas, focando no cerne da pergunta, a gente vai ter duas datas, uma de depósito e uma de homologação. A que conta para o prazo do aluno é do depósito. Então, ele depositando até o último minuto que a gente deixa o sistema aberto, que pode ser 23h59, pode ser 18, enfim, isso pode ser combinado, já é feita no balcão na hora da entrega. Mas, mesmo assim, vai sempre ter o caso do aluno deixar para o último dia. Se tiver errado, é um problema para o aluno, de fato. É que nós não podemos nem tirar prazo e nem dar prazo além do regimento. Eu não poderia fazer aqui que o prazo de depósito acaba 3 dias antes e eu tenho um prazo para verificar e dou uma segunda chance para o aluno fazer nesse finalzinho. Porque aí o aluno falou, mas você está tirando 3 dias, eu quero o meu prazo. Está escrito aqui no regimento que meu prazo é esse. Então, muitas vezes a gente quer ajudar, quer flexibilizar, mas a gente tem a outra forma que existe algumas determinações que nós não podemos fugir e quebrar o regimento dessa forma. E nós precisaríamos mudar o regimento e falar, olha, o prazo vai ser de 45 dias, mas você tem 3 dias para eventualmente fazer alguma troca. Então é complicado. O que não vai acontecer no serviço online é o que a gente vê, que eu ouço falar, mas que não existe aqui na USP, da pessoa deposita e depois de alguns dias ele troca o depósito. Então isso aqui não vai poder. Então, ele vai ter que fazer o depósito e se ele não corrigir, vai para a biblioteca de tese. Então, qual o problema? O plano de homologação você anexou uma receita de bolo e não sua tese. Só isso. É só isso. Nós não vamos ler a tese, nós não vamos fazer julgamento da tese, é só homologar. Olha, tem aqui esse documento aqui, está escrito tese e tal. É isso daí, tá bom. Vai para a banca decidir.
Agora, se ele anexar uma receita de bolo, falar, não, eu esqueci, eu estava muito ocupado, eu quero mais uma semana, aí não vai ter, né? Se você não depositar, você é desligado. Se você depositou, você está ok. Não devia botar a receita de bolo na tese. Como é hoje. Se o cara chegar no último dia, lá na CPG, entregar uma receita de bolo, no dia seguinte você fala, ele chegou lá 16 horas, 59 minutos, entregou. No dia seguinte você fala, pô, uma receita de bolo, não posso homologar esse depósito. Agora, isso só vai acontecer para as pessoas que deixam para o último minuto, para o último segundo, e aqui ele está ganhando mais 6 horas, porque das 18, 17 horas ele vai até as 23h59. Mas não dá para a gente fazer uma flexibilização tão grande que permita qualquer coisa, que permita... porque nós temos o prazo para indicação de banca também, depois desse depósito. Você vai falar, daqui a 45 dias a CPG faça a indicação. Nós tivemos um caso recente que a CPG não fez indicação dentro dos 45 dias, aí vai para a Câmara, vai para o Conselho, vai para não sei o quê, e o aluno fica travado e não pode fazer a defesa. Então, tudo que for razoável, nós podemos incorporar. Se tiver alguma sugestão, pô, nós não pensamos nisso, que legal, vamos fazer isso, tudo bem. Agora, não podemos quebrar o regimento de uma forma assim, não. Se você depositou errado, você vai ter 1 ano para você fazer, e enquanto isso não vai ser o prazo, não vai ter problema. Não dá para a gente ser tão... Estou exagerando, eu sei que não é isso que você está falando, mas não podemos ser tão... quebrar um regimento tão explícito assim. Acho que agora para mim é você? Oi, bom dia. Eu tenho 2 perguntas relacionadas. Aquela tela aqui, sugestão de banca, por favor. Essa. Quem vai fazer a atualização ali de dados do e-mail que o senhor comentou, eu não lembro se é a secretaria ou é o aluno quando faz a indicação, o docente do nome. E depois a outra questão relacionada é quando fecha a banca, que tem o local e a data, o senhor diz que os membros vão receber um e-mail. Então, eu penso que já é em cima desse e-mail que está cadastrado aí. Isso. O sistema vai enviar automaticamente assim que fechar a data ali. A segunda pergunta é mais fácil assim. A ideia é que o sistema envie alguns e-mails, né, para a banca. O primeiro é, de fato, você foi selecionado, né, e com informações do programa, etc., porque eventualmente a pessoa fala, olha, eu conversei ou não com o orientador, porque, enfim, dependendo de como essa sugestão foi feita, ninguém perguntou para a pessoa pode falar, estou indisponível, etc., e daí ela tem que ter o contato do programa para que essa banca eventualmente seja adaptada. Outro e-mail depois vai ser com o local e horário, também automático, vai ter essa possibilidade do sistema, e depois um terceiro e-mail com certificado de participação também enviado automaticamente. A primeira pergunta, a resposta por minha parte é um pouquinho mais difícil, porque já que isso não é exclusivamente do sistema Janus, eu fiz uma consulta sobre como podemos fazer, se a gente consegue atualizar automaticamente ou se vai precisar passar por alguém. Eu não tive a resposta ainda. Então, eu não consigo te dar uma resposta precisa, mas a ideia é que na solicitação inicial exista o contato dos membros da banca, né? Hoje em dia, todas as fichas que eu vi de depósito que pede indicação de banca já tem informação de contato, telefone ou e-mail. Tipicamente e-mail, e alguns pedem telefone também. Hoje já é possível, né, no componente pessoa, que tem a ver com isso, agora eu não lembro todo mundo que tem acesso a isso, né? Com certeza a chefe de serviço consegue atualizar essa base hoje. Eu não tenho certeza se os secretários de programa conseguem ou não, mas de qualquer forma eu estou esperando essa resposta oficial, se a gente consegue facilitar via sistema já isso daqui. Mas a ideia é essa, né, que ou na CCP ou no máximo na CPG já acontece isso, né? Quando a banca é definida, a pessoa pode tanto cadastrar uma pessoa nova, se ela não estiver lá, porque ela daí precisa estar na base para fazer parte da banca, ou modificar os dados, né? E a ideia dessa base é realmente ser uma base colaborativa da USP e preenchendo com as pessoas que também não são da USP, né? Então, nessa primeira etapa eu não tenho certeza, porque eu estou esperando essa resposta, se a gente já consegue atualizar o dado.
via já o dado final. Com certeza, no nosso sistema intermediário, a gente vai conseguir levar esse dado para que no final ele seja atualizado. O que eu espero, e estou esperando a resposta, é que a gente já consiga aqui permitir essa atualização também. Com certeza. É como o Luciano falou, esse banco é único e fora da USP. Fora da USP não, fora do Janus. É um banco de pessoas, eu não sei como que chama. Então nós não podemos ser muito liberais no preenchimento a ponto de deixar o aluno, porque eu vou interferir nesse banco para todas as unidades, como alguém falou. Se ele for uma banca no ICB e no IB, eles vão buscar no mesmo banco de dados. Então eu acho que não dá para a gente trazer o preenchimento abaixo de secretário de programa. Nem docente, nem aluno. Eu acho que tem que ser secretário de programa. Você pode, o aluno e o orientador, podem fazer por escrito naquele documento PDF que ele anexou. Mas a secretária do programa checa, atualiza se precisa, e a CPG, eu acho que não precisa checar, porque a CCP já fez, e vai homologando isso daí. Se tiver algum erro, a CPG pode, olha, eu não recebi o e-mail, fulano recebeu o e-mail, você vai lá e você vê que estava errado, o e-mail que estava cadastrado, e você pode mudar. Mas eu acho que não dá para ser muito liberal esse preenchimento, então eu colocaria no máximo secretário de programa. Olha, eu vou voltar nesse passo aí, que eu já perguntei uma vez, vou falar de novo. Quando vocês falam que a CCP muda isso, os coordenadores da CCP têm acesso a essa tela no Janus? Atualmente não tem. Hoje não, porque na verdade não é essa tela, né? Essa tela eles não têm. A ideia é ter uma tela que eles tenham acesso, muito parecido, usando as funcionalidades, até para fazer a verificação, né, que um problema recorrente de banca que a gente tinha é que, principalmente no regimento anterior, você não conseguia ter certeza do vínculo da pessoa nos primeiros passos de indicação até um secretário, de fato, cadastrar isso, e daí você descobrir que aquela pessoa da outra universidade ministrou há 2 anos atrás uma disciplina na USP, por isso, pelo sistema, ele é uma pessoa vinculada à USP, né? Então, a ideia é puxar isso um passo atrás, mas não é a mesma tela. Vão ser telas que vão se conversar, vão ser telas muito parecidas, vão ter as mesmas funcionalidades, mas vão ser telas que vão ter acessos diferentes, justamente para o coordenador, para a CCP, poder ter acesso a essa tela, a essa nova tela que se comunica diretamente com a outra quando a CCP for carregar os dados, quando a CPG for definir os dados, ela consegue carregar esses dados que vieram da CCP. Então, mas assim, o coordenador da CCP vai ter acesso à tela? Eles vão cadastrar ou a secretária vai cadastrar? A princípio seria, como o professor Carlotti falou, o secretário ao final da reunião ou ao longo da reunião. A ideia inicial é o secretário que cadastra. Era então. essa, né? Que hoje a outra tela é feita por secretário também, né? O presidente da CPG não vai lá e cadastra. Só que o bom é puxar o cadastro um passo para trás, até para não ficar centralizado só na CPG. A CPG só vai alterar alguma coisa se for necessário. Porque, por exemplo, a gente recebe a gente anexa aquele documento de gestão de banca. A gente vai ter que imprimir todos os documentos para levar para a CCP. Entendeu? Essa é a minha dúvida. A gente vai imprimir todos os documentos para enviar para chegar na CCP em papel. Eles analisam, depois da reunião, a secretária vai lá e cadastra. Porque a gente tem problema assim, quando a secretária vai cadastrar, aí que a gente percebe que não tem vínculo, aí a gente percebe que não pode, já passou para a CCP, já foi aprovado, aí muda tudo. A gente tem mudado recorrentemente banca por causa disso. Eu vou te falar assim em tese, tá? Não vou conseguir resolver todos os seus probleminhas, mas eu falei no GT. Eu confio muito, eu sei que eu vou ser vaiado por vários colegas meus aqui, mas eu acredito muito mais em secretário do que professor. Então, eu acho que a gente deve deixar as ações... Oi? Eu não sei, deve ser uma crítica a mim, mas eu não consegui te ouvir. Deixa eu só, depois a gente pode conversar. Então a ideia é essa, que a secretária faça as ações e que a gente não deixe o professor, o coordenador de programa, atividades que barram o fluxo das coisas. Tá? Então, você vê que o depósito, se o professor não fizer a anuência do depósito, ele pode fazer por papel, como muitas vezes é feito hoje, ele pode fazer pelo sistema e ele pode ser chamado a fazer
essa anuência se ele não conseguir fazer dentro desse prazo, porque eu sei que isso vai barrar se a gente colocar um botãozinho e ele não clicar, para tudo. Então, a indicação de banca, a ideia é que a CCP faça essa indicação. Pode ser por papel ou pode ser pela tela também. Nós podemos gerar uma tela, um resumo, um PDF contínuo, que na reunião da CCP passe um documento contínuo e você não precisa ficar imprimindo. Tá? Então, isso eu já fazia na minha CCP antes, na minha CPG, antes disso daqui, imprimia tudo, a gente ia passando na tela. Eu não tinha reunião, eu não tinha papel para indicação de banca há 7 anos atrás, a gente já não fazia isso. A ideia é não ter papel, não ficar imprimindo coisas desnecessárias. Então, mas aí a gente passa, por exemplo, a gente tem uma tela com a indicação de banca, mas não está nesse cadastro. Quando acabar a reunião, a secretária vai lá e cadastrar tudo. Se ele não está no cadastro, precisa cadastrar. Olha, essa banca é melhor o professor tal. Coloca o professor tal, mas tem que colocar os dados dele. Se ele não está aí, nunca veio na USP, é a primeira vez que ele vem na USP, tem que fazer o cadastro, não tem jeito. Assim, não tem como o orientador, depois do depósito, assim, cadastrar essa banca. E ele já perceber que esse professor não pode, aquele não pode, e tentar fazer uma banca coerente. Porque o orientador, às vezes, tem 3, 4 alunos que ele vai Eu não sei, defender. Você está acreditando mais no orientador, vai fazer não, isso. Mas ele, não vai, ele só vai preencher, não vai homologar, não vai fazer nada demais. Ele vai preencher, aí o Jano já fala, esse não pode, já tem várias coisas que o Jano já mostra. E depois passa pela CCP, pela CPG, pela Secretaria, por tudo isso. Tá, podemos pensar em colocar isso. Agora, eu duvido que vai funcionar. Se eu pedir para um professor entrar no sistema, preencher os dados, olhar se é externo ou não externo... O Jano já mostra a mensagem. Se a CCP quiser fazer isso, ele pode fazer, mas eu não acredito que isso vai funcionar. Porque hoje o orientador não tem acesso nenhum a isso, né? Não. Se algum programa quiser fazer isso, a gente pode até pensar um sistema, mas eu não vou colocar isso como default, como padrão na USP, porque os alunos vão ficar sem banca. Se o professor tiver que fazer a banca, vai ficar sem banca. O que nós mudamos recentemente é esse vínculo que você falou, se é externo ou externo. Nós estamos parando hoje, porque não era assim, no momento da indicação da CPG. Porque nós tínhamos casos que ele checava no dia na emissão da ficha do Janos. Hoje nós combinamos, não. O que acontecer entre a reunião da CPG e a banca, nós não olhamos. Nós olhamos o dia da CPG. Porque senão, no dia da banca, nós tivemos vários casos, não, esse professor, semana passada ele foi credenciado numa disciplina lá não sei aonde. Então ele está fora da banca. Como que nós vamos fazer? Então hoje é no momento da CPG. O que é externo, o que é interno, é tudo no momento da CPG. E essa banca não pode aparecer na ficha do aluno, depois que a secretária cadastrou, está tudo certo. Não tem como ninguém ver essa banca, né? É um cadastro interno que fica escondido. O aluno não vê a banca, o professor não vê a banca. Não tem como... Durante o processo de indicação? Não, depois que acabou, depois que homologou, que está tudo certo. Não tem como aparecer na ficha do aluno a banca que foi indicada? Não, vai ter que ter, o sistema vai ter que... Vai ter que ter, alguém tem que ver isso. Vai e-mail para o aluno, sua banca foi essa. Não, mas nos Janos, não fica disponível na ficha do aluno, por exemplo? Não, hoje eu não sei. Hoje não. Não sei se hoje fica escondido, ninguém fica vendo essa banca. Esse tipo de sugestão que nós precisamos, entendeu? Tá. Então o Luciano precisa receber, incluir no sistema o aparecimento de um campo na ficha de aluno que fala assim, sua banca foi homologada, foi do seu lá, você clica o botão, aparece a sua banca. Tá. A mesma coisa do orientador. Isso é essa sugestão que a gente precisa. Tá. Da banca dele, incluindo após a homologação a verificação da banca. Foi discutido ter 3 etapas aqui para o orientador preencher a primeira. Eram 3 telas. Por muitas questões foi mudado para 2 telas. Mas porém tem uma funcionalidade sendo pedida no Janos para que a verificação que qualquer orientador possa fazer verificação de vínculo. Não durante o depósito, mas a qualquer momento ele coloque lá, faça essa busca que tem aqui, e apareça o vínculo, se é interno ou externo, porque isso resolve muito. A gente sabe que, às vezes, sem querer, o orientador sugere uma pessoa que é de outra universidade e, de repente, tem vínculo com a USP, e hoje ele não tem como saber de fato. Eu farei, professor. Professor, tem uma dúvida, não sei se é um pouco relacionada à dúvida dela. A maioria pelo menos o regulamento do meu programa, ele prevê que
A indicação da comissão julgadora ele é parte integrante do depósito. Então, fica um pouco... o jeito que foi apresentado parece que são etapas separadas agora. Não é uma integrante, não é a mesma parte. Apesar de ter a indicação num anexo escrito, assim, não garante-se que a banca está regular. Por exemplo, se o aluno indica... O aluno e o professor indicam uma banca que eles têm 100% de certeza que está regular, chega na hora da aprovação e às vezes tem algum professor que não pode participar. Teria alguma... Mas como vocês fazem isso hoje? No momento do depósito. Mas ele vai lá e cadastra a banca? Não. O secretário da CPG recebe o depósito, cadastra o trabalho e a banca. E aí é mandado para aprovação na CCP, depois passa na CPG. E se... O aluno não pode entregar no último minuto se não der tempo do secretário. Eu só estou tentando entender exatamente o que acontece ali. Assim, é que ele entrega o trabalho e indicação de banca, junto. Isso, que seria esse anexo aqui, sugestão de comissão. Sim, é que, por exemplo, normalmente é feito o quê? Se a banca estiver irregular, já é feita a correção no mesmo momento. Então, não há uma coisa separada. Sim. É que normalmente, assim, são... É tratado como se fosse uma banca errada. Você entende? Também, concordo. E, inclusive, regimentalmente não é previsto isso, né? Você obrigar a pessoa a corrigir banca válida na hora. Então, sim, ele tem que ter uma banca completa. Acho que a gente não poderia travar, mas vocês, obviamente, podem daí contatar o orientador, etc. E falar, olha, temos um problema. Claro, e a minha dúvida, na verdade, professor, onde eu queria chegar era porque, como a gente está nessa fase de aprovação dos novos regulamentos, no caso nosso ainda está em revisão, nós podemos fazer alterações prevendo já esse sistema ou é posterior à divulgação e as confirmações dessa alteração de fato? Teoricamente, nós não estamos pedindo nada de mudança de regulamento aqui. Não estamos nem induzindo, nem impedindo, nem... tudo que você colocar no teu regulamento, ou mudar, teoricamente, nós não estamos interferindo nele. Não, mas isso vocês podem, mas aqui nós não vamos brigar com você por... O que você fizer no teu regulamento, aqui vai ter que prever. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos pela iniciativa de tentar diminuir a quantidade de papel rodando, né, e tentar fazer o mais automático possível. Por um lado, tem eventualmente um problema de todo mundo ter acesso a todo momento para poder fazer a aceitação, né? Por outro lado, você pode fazer isso do exterior também, né? Então, quer dizer que você perde um pouco de um lado, mas ganha do outro. E acho que, no geral, a gente acaba ganhando tudo. E são pequenos detalhes que eu acho que pelas particularidades que cada programa tem, que vai exigir algum pequeno detalhe, mas acho que esse tempo que a gente tem de correção vai certamente resolver isso. Eu sou lá do programa de Engenharia Elétrica, sou o novo coordenador do programa, e tenho uma dúvida com relação às alterações de banca, né? O que ocorre normalmente, pelo que foi dito, os membros recebem um e-mail dizendo que eles foram convidados para participar da banca, e depois eles recebem um e-mail dizendo local e hora, né? E depois vai ter um certificado lá e tal. Minha dúvida é o seguinte, a participação da banca... Bom, primeiro, esse e-mail vai ser um e-mail automático, pelo que eu estou entendendo. Alguém vai ler um retorno dele? Quer dizer, se algum professor falar, eu não posso, alguém vai estar lendo ou é aqueles e-mails do tipo... o responder desse e-mail vai ser o e-mail da CCP. Tá, então aí a CCP que recebe o resposta. Vai ter o contato da CCP. No fim do e-mail vai assim, se você quer participar ou não, se você pode ou não, se você tem alguma dúvida, o contato é esse. Vai aparecer o nome da secretária da CCP, o e-mail e o telefone da unidade. Perfeito, isso resolve metade dos problemas. A outra metade às vezes o cara quer participar da banca, mas o problema é local e horário, né? Nós, os coordenadores da banca lá, né, que normalmente fazem interface, né, fala com os professores e tenta marcar segunda você pode, terça você pode, não, quarta você pode, e tenta, na medida do possível, achar um horário que todo mundo pode, mas eventualmente pode acontecer um caso que o cara aceitou participar, mas ele não consegue participar por causa do horário.
Em algum momento isso vai ser colocado no fluxo ou vai ficar na base do e-mail e dessa mesma forma que foi comentado aqui? Está fora do fluxo e hoje, por enquanto, vai correr do jeito que ocorre normalmente. Por fora do sistema e depois as modificações são feitas conforme já são feitas hoje em dia. Perfeito. O que está planejado no fluxo são 2 e-mails só para a banca. 3, aliás. Um que ele foi indicado, se precisar contate tal lugar. O segundo e-mail, sua banca vai ser na sala tal, dia tal. E um terceiro, muito obrigado pela participação, o seu certificado está aqui. Tudo que acontece no meio disso vai ser fora do sistema. Porque se a gente ficar fazendo, não, mudei a banca, vai um e-mail. Não, vai ser na sala B, não vai ser na sala A, vai e-mail. Aí nós iríamos causar uma confusão no sistema, então isso nós resolvemos deixar fora do sistema. Agora, se houver mudança de banca, vai fazer igual hoje. Avisa a CPG, o professor tal não vem, coloque, a CPG vai trocando a banca. Isso, como é feito hoje, como é alterado hoje. Tem algum telefone tocando aqui? É aqui. O telefone fantasma. Eu ia acabar a resposta dele, tinha alguma... Não me lembro que eu ia acabar a resposta. E agora lembrando que aquele período que nós tínhamos, que não podia mudar a banca entre um determinado dia e o dia da banca, agora a CPG pode. Tá? Então, nesse regimento, não precisa mais ligar na Pró-Reitoria, para a Pró-Reitoria autorizar de referendo a mudança de banca em cima da hora. Agora a CPG pode fazer essa mudança. Então, desde que a CPG autorize, defina uma banca até os 45 dias, ela tem toda a autonomia de mudança até a defesa. Então, as CPGs são muito mais autônomas hoje em dia. O 45 dias é para proteger o aluno. O aluno precisa ter uma data. Mas entre o 45 e a data da defesa, a CPG hoje tem autonomia para mudar. Se foi ela que indicou, por que ela não pode mudar? Porque precisa vir para a Pró-Reitoria e indicar. Professor, a minha questão é com relação ao horário do sistema. Se o aluno costuma, fazer o depósito no último dia, esse horário vai ficar como? Da secretaria ou do sistema? Porque até meia-noite é o último dia. O sistema ele vai aceitar o que a gente definir. Se o conselho de pós-graduação ou definir que a data se encerra em horário comercial, o Janus vai aceitar o que a gente falar. Eu, particularmente, colocaria os 11, 23 e 59, mas se resolver ao contrário, eu não tenho nada contra, não. Aqui, essa área terminou? Então, acho que tinha aqui na ponta, né? Acho que tinham 2 aqui na ponta. Ponta não, na frente. E depois lá. Vocês se inscreveram depois, hein? Bom dia e também parabéns pela iniciativa, acho que vai de fato facilitar. Uma pergunta em relação ao fluxo de trabalho. Se o aluno preenche a primeira página de depósito, banca, etc., e tem algum problema antes do deadline, antes do limite de tempo, o que acontece se tem um problema, por exemplo, a página abre de novo para o aluno e ele consegue modificar, o orientador consegue modificar? Como é que é esse fluxo? O que foi combinado inicialmente pelo GT, que obviamente pode ser modificado, o aluno recebe o aviso com a justificativa e ele pode fazer um novo depósito, que vai substituir o anterior. A gente não previu edição de depósito, alteração de depósito, mas ele pode fazer um novo depósito. Ele não pode fazer um novo depósito enquanto estiver em julgamento. Ele depositou, está em julgamento, não pode fazer. Não foi homologado, está dentro do prazo, ele pode fazer um novo depósito sem problema nenhum. Bom dia, professores. Eu tenho algumas dúvidas. Naquela primeira parte onde tem a retenção, não é na primeira parte, né? Onde você indica que é a retenção, na verdade. Quando o aluno deposita, ali ele tem que depositar também um resumo da tese. Tanto a original quanto ao resumo. Eu acho que ali não tinha essa opção, né? O resumo é previsto no regimento. Sim. Que o aluno, que todas as teses... Mas ali só tinha a opção para você indicar um PDF, né? Na versão corrigida? Na versão simplificada. Na versão corrigida, você tem que entregar uma versão completa e uma simplificada.
Quando o aluno diz que ele vai reter a tese, que é não para publicar, e aí fica aqueles 2 anos, vai ser publicada. Então, nesse caso, ele tem que entregar uma versão completa da tese e uma versão simplificada. Ali só tem a opção de uma só, né? Vamos acrescentar. Sim? Na parte de anuência do depósito, né? Ali no caso, coloca como o orientador da anuência só vai para o orientador da anuência depois que ele fez lá e não anexou a comprovação do depósito, né? Que o orientador já tinha autorizado antes. Existe muito dos alunos utilizarem bastante a assinatura digital do professor, né? Então, muitas vezes o aluno faz o depósito, o professor nem sabe. Mas o aluno pode anexar ali a anuência dizendo que ele está sabendo, está ciente. O professor vai ser informado, né? O professor é informado e se de fato o professor perceber que teve um crime, esse crime tem que ser denunciado e as medidas vão ser cabíveis. Já teve, no meu programa já aconteceu isso. Um aluno entregou um documento, não era a tese ou a dissertação, mas com a assinatura da professora, que pegou de outro documento, digitalizou, entregou. Eu lembro desse caso exatamente da IASH, que aconteceu e a professora abriu o processo. Lógico. Aqui é a mesma coisa. Toda a etapa, o orientador é informado, inclusive, né, se não tem anuência, fala, está sem anuência, o senhor precisa da anuência via sistema. E, se não, ele é informado do depósito, ele pode ir lá e verificar o depósito em si. E, obviamente, ele fala, puxa, como assim? Teve um depósito, eu não estou sabendo de nada e não está pedindo a minha anuência. Acontecendo um crime, assim como hoje, né? Hoje, muitas vezes, você pede a assinatura do orientador, se o aluno pedir para... Eu ia falar para a mãe dele assinar, mas, enfim, para qualquer pessoa. Assinar ali no lugar, provavelmente vai passar até que... E, na verdade, o orientador não vai nem receber e-mail, né? Quando tiver banca, que vai ser descoberta, que o orientador vai ser informado que, olha, tem uma banca sua de um aluno seu, e ele vai falar, mas eu não assinei nada. Então, teoricamente, o sistema está ajudando a evitar esse caso e não o contrário. Mas, obviamente, pode acontecer, se acontecer qualquer tipo de crime, ele deve ser reportado. Porque só o fato de colocar ali que é tudo fidedigno, ele não quer dizer nada, porque todo mundo só clica só para poder enviar e completar o depósito, né? O sistema do orientador. Mas a preocupação minha é que esse orientador não faça esse aval. Estou viajando, estou em férias e tal. Não, ainda tem. Não acabei. Não. E aí você vai perdendo prazo para indicar a banca, por exemplo. Fiquei 1 mês de férias. Como que a CPG vai fazer o trabalho, vai fazer que está homologado ou não? Então nós deixamos uma opção escrito, tá? Mas eu particularmente não aceitaria assinatura eletrônica, eu aceito. Eu não aceito assinatura digitalizada, que é outra coisa. Eu particularmente não gosto disso. Tá? Então aí precisamos criar uma regra se a gente aceita ou não. Eu particularmente acho complicado. Se for para assinar digitalizado, vai lá e clique então. Tá? O que eu estou imaginando, você precisa entregar a semana que vem, eu vou sair, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, não, menos, né? Eu vou para um parque de diversão semana que vem, não posso assinar, então eu já quero deixar assinado para você. É isso que nós pensamos. Nós não pensamos numa fraude, Agora, se começar a ter sistema de fraude, essas coisas, aí nós vamos ter que, essa assinatura vai ter que ser senha, número único da USP, senha, e nós vamos complicando mais. Mas a ideia assim, é dar mais opções para simplificar o processo diante das variabilidades que nós temos hoje. Outra coisa. Lá no fluxo, quando você fala assim que a CCP só vai avaliar caso não tiver a autorização a anuência do orientador. Aconteceu recentemente com a gente lá, do aluno entregar uma tese que está totalmente fora do padrão. Que, na verdade, ela entregou as entrevistas dela, só isso. Aí a gente, lógico, foi tirar satisfação com a CCP, perguntar se era autorizado ou não. A CCP chegou e falou, não é autorizada, a aluna tem que corrigir isso. O docente avalizou? O docente avalizou, mas o docente... Não vou falar, né? Enfim, mas aí nesse caso, ia direto já para a CPG fazer a autorização, não passaria nem pelo orientador.
Não seria conveniente passar até... nem passou pela CCP. Não seria conveniente passar pela CCP mesmo com a anuência do orientador? Então, porque a CCP consegue ver essas coisas. A secretaria não consegue verificar para saber se aceita ou não. Quando a secretaria diz que é para a CCP verificar? Não. Tá. Sim. Então, tem o fluxo que passa pela CPG, esse sim. Se não tem anuência, o regimento prevê, CCP e CPG. O fluxo normal, cada CCP tem um conjunto de informações, tem uma documentação mais completa sobre isso, e uma das informações que a CCP tem que passar é que anexos eu quero. Então, cada CCP antes vai ter que falar quais são os anexos que ela quer no depósito. Outra informação que a CCP tem que falar, eu preciso olhar toda a tese de dissertação, sim ou não. Se não, daí é o fluxo que passa só pelo aluno, orientador, serviço de depósito. Se ela falar sim, toda a banca, independente, todo o depósito, independente de anuência do orientador, passará pela CCP. Entendi. Obrigado pela resposta. Tenho só mais uma pergunta. Se o e-mail das pessoas da banca, se o e-mail estiver errado, enviar o e-mail errado, não vai conseguir nem enviar. Como o sistema vai tratar isso? Como é que a secretaria vai saber? Hoje em dia, a gente já tem isso para alguns sistemas nossos, que vem uma resposta automática para a secretaria, falando esse e-mail não foi enviado. Já tem algumas funcionalidades nossas que já usam isso, justamente para a gente perceber esses problemas de envio de e-mail. Tá bom. Obrigado. Bom dia. Professor Carlotti, eu queria saber se a gente vai ter alteração no regulamento do programa e no regimento geral da pós-graduação. No regimento da pós, não. Isso foi um compromisso que eu fiz quando eu aprovei o último regimento. Quer dizer, até eu sair da pró-reitoria, não vai ter mudança. Mas se eu sair amanhã, pode ser que o próximo pró-reitor, depois de amanhã, faça. Então, assim, o meu compromisso é esse. Enquanto eu tiver, não vai ter mudança de regimento da pós. Outro, o que foi? O regulamento do programa, eles estão em avaliação. Na semana que vem, na Câmara de Normas, nós vamos aprovar uns 70, 80, cadê o Marquinhos? Uns 70, 80 regulamentos. E a velocidade vai estar bem acelerada em relação ao que a gente estava. Uma, porque várias etapas foram feitas, então nós estamos agilizando bastante a aprovação de regulamentos e regimentos de CPGs. Não sei se é isso que você queria saber. Na verdade, eu queria saber se essa mudança vai implicar na mudança. Não. É o contrário. Isso que eu queria saber. O sistema obedece os regimentos, e não ao contrário. Tá. Obrigada. Bom dia, professor. Então, é assim. Hoje, na nossa unidade, quando nós recebemos um depósito, eu verifico se o aluno cumpriu o que está na norma do programa e no regimento, né? Então, assim, vamos supor que ele necessite fazer algum tipo de alteração, a banca ela não está com mínimo 2 externos, um externo, não está de acordo. Então, eu recebo o depósito, não deixo de receber, mas eu digo a ele, olha, você precisa conversar com o seu orientador, porque esse professor tem vínculo com o programa. Isso é uma ação que nós fazemos de prevenção, né? É uma conferência prévia para evitar que quando chegue na CCP e na CPG, eles aprovem uma banca que não está de acordo com a norma do programa ou com o regimento da USP. Então, essa é uma ação de prevenção. Não deixo de receber o depósito. Então, assim, a minha pergunta é com relação ao fluxo. Nesse fluxo, o aluno ele vai fazer o depósito dele e, em seguida, pelo que eu entendi, quem vai fazer o cadastro dessa banca é a CCP. Quando a CCP fizer o cadastro dessa banca, hoje, pelo menos, o Janus ele acusa, essa banca ela não está legal, então precisa mudar na hora que você coloca lá os membros. Isso vai continuar, a CCP é quem vai fazer. Essa é uma pergunta. E assim, se não for assim, então ele vai depositar
Aí a CPG vai fazer a homologação dessa banca e depois vai para a CCP? Eu quero entender esse fluxo. Não, o fluxo de... Bom, na verdade, não precisa ter nenhuma mudança em relação ao que vocês fazem, se vocês quiserem, exceto que, na verdade, o aluno tem esse depósito antes. Ao verificar essa documentação, a indicação de banca, regimentalmente, nem é obrigatória no momento do depósito. Sim, com certeza. Mas vocês podem, como serviço, se costumam fazer isso, fazer essa verificação, inclusive orientar o orientador. Falar, olha, se é o fluxo de vocês, né, uma coisa fora do sistema. Essa indicação de nome é uma pessoa que tem vínculo com a USP, então não poderia ter, não vai ser um membro externo, assim por diante. E isso pode ser levado em consideração na hora que a CCP for analisar, inclusive já tendo recebido, por exemplo, sugestão do orientador por e-mail ou por fora do sistema. Enfim, o sistema não vai tratar dentro do sistema esse tipo de mudança, porque dentro do sistema tem a indicação inicial e depois a CCP define, né? Mas o fluxo é esse, o orientador... O programa pode fazer, o serviço pode fazer a verificação que quiser, dicas, etc. Como você disse, vocês não recusam o depósito porque a indicação não está ok. E aqui, o depósito pode ser homologado, só que com aviso para a CCP, falando, olha, CCP, essa sugestão de banca não está correta, mas é uma sugestão. Então, isso de fato não deveria impedir o depósito, porque é uma sugestão, inclusive com informações que eventualmente o orientador não tem hoje como saber. Não pode, porém, na hora que você vai fechar a banca, o Janus ele não vai aceitar. Mas a CPG não pode aprovar essa banca. Sim. Virtualmente, o orientador pode sugerir quem ele quiser. Então, desculpa, mas assim, eu não acho que ele pode sugerir. Ele precisa estar dentro da norma e do regimento. Assim, quando eles colocam qualquer pessoa e assim, a gente que precisa ficar vendo se tem ou não o vínculo. É isso que eu estou dizendo, sabe? Isso fica complicado. Então, sim, que eu acho isso ótimo. Acho que não vai complicar o seu fluxo, não. Essa avaliação inicial que você falou que você faz na CPG vai ser feita na CCP. Então a CCP faz essa análise, muda o que tiver. Quando vier para a CPG, isso tudo já foi feito, a menos que você queira mudar aquela banca. Você precisa checar de novo. Mas normalmente hoje, vamos imaginar um fluxo que talvez seja o mais frequente. O aluno faz por escrito, o professor faz por escrito, uns rabiscos e tal, vai para a secretária do programa. A secretária do programa ou bate, ou preenche um formulário, ou tem um programa na unidade dela, que vai para a CPG. O que nós estamos fazendo é tudo isso daí nós estamos tentando colocar no sistema. Então, ao invés de ser um papel, vai ser um documento em PDF, que todo mundo vai poder ver, que é a indicação inicial do aluno com a anuência do professor. A CCP vai poder fazer, não vai ter que mandar um documento para a CPG repetir, já faz a indicação na CPG, e a CPG não precisa bater de novo. Ela puxa a mesma banca, salva aquela banca e muda se ela quiser ou não. Se não quiser, ela homologa. Tá. Então, todos os espaços que você falou, eu acho que estão dentro aqui. Acho que não vai ter problema. A única coisa que vai ficar faltando é no primeiro momento do balcão, você já dá sugestão para o aluno. Uhum. Se você quiser, você pode fazer. Você vai ter o documento PDF, você manda um e-mail para o aluno, fala, mas eu acho que esse fluxo aqui contempla razoavelmente o que é feito hoje na pós e não vai... Ótimo. A minha preocupação é não complicar, é simplificar. Porque quando a gente às vezes pede sugestão, põe isso. Aí fala, bom, aí você soma o diploma. Quantos passos, Marquinhos, tinha? Acho que 90 passos para você emitir um diploma. Não dá. Aí o aluno fica 2 anos, 3 anos sem diploma. Então, vamos fazer tudo que está no regimento, respeitar, vamos simplificar e diminuir o nosso trabalho. Tá. Seja de secretária, seja de professores, por estar informatizado. Então, ao invés de eu escrever um papel, eu autorizo o depósito dessa banca, assino, papel timbrado, eu vou no meu computador, clico. É isso que a gente está querendo. Tá. A minha outra pergunta é com relação à questão da entrega deles na secretaria, né? Então, eles precisam impresso, do trabalho impresso. Não, mas é o comprovante mesmo, né?
Então, assim, ele entregou esse comprovante e daí ele tem que anexar esse comprovante lá no sistema. Então, vamos supor que o aluno faça o depósito, sei lá, ele está em outro país, está sei lá onde, ele não conseguiu entregar lá a versão. Esse campo ele vai ser obrigatório? Vocês vão definir ainda o que vai ser obrigatório? Se o programa exigir, vai. Se o programa exigir. Se ele estiver no exterior, ele não fez o depósito. Se ele precisava entregar uma versão impressa e não entregou, ele não fez o depósito. Não vai ter um prazo para correção? Você ter entregue a versão impressa dentro do prazo também. Se foi a mãe dele que entregou, pegou o certificado, escaneou, mandou para ele, ele anexou, perfeito, está dentro do regimento. Não pode ter prazo extra, porque se o programa exige versão impressa, tem que ser dentro do prazo. Dentro do prazo. E vocês preveem, assim, a possibilidade de algum erro, né? Porque às vezes o sistema não funcionou, às vezes é um dia que tem muitos depósitos, enfim, a pessoa está tentando anexar e não conseguiu, aí no dia seguinte, entende? Porque isso vai acontecer, certamente, né? A possibilidade de ter algum erro na hora do depósito. Só se for culpa nossa. Por exemplo, há uns 3 semanas atrás caiu a rede USP. Sim. Mas que eu me lembro, desde que eu estou aqui, foi a primeira vez que isso aconteceu. Agora, eu estou no McDonald's, a rede é lenta, aí não tem. Aí não tem. Tudo que a gente faz em sistema, dá para você checar. Eu tentei, aí você vai no sistema, no Janus acontece muito isso. Eu tentei, fiz no Sal, aí você vai ver no sistema, não tem uma entrada dele no sistema Janus. Então, o informático é mais auditável do que o papel. Eu fui lá, estava fechada a porta, eu bati, ninguém abriu, então eu quero... Aqui não, aqui tudo que você fizer está documentado. Quem fez, tua senha, teu número. Agora, eu não quero ser mãe do Luciano, não. Tudo tem que fazer, ele manda para a mãe fazer, né? Tira xerox, faz... Acho que é a última aqui, pela minha conta. Não, teve... Bom, tem várias coisas aqui. O que ela falou um pouco, eu pensei nisso. Quem coloca no sistema 11.23.59 e precisa entregar o impresso, ele não ganha mais um dia para entregar o impresso. Ele teria que fazer tudo no mesmo dia. No horário comercial ele tem que entregar. Tudo no mesmo dia, ok. O e-mail para o convidado, eu tinha entendido que não seria para já. Vocês já vão mandar o e-mail que ele foi convidado? Isso já está nesse... Está previsto? Tá bom. Outra coisa, a CPG, em princípio, vai continuar fazendo banco, depósito, como é hoje, né? Se vai ser possível a gente colocar, então, um dia para a CCP, para poder o sistema liberar para a CPG. Pode ainda. Escolhe o prazo. Tá bom. Espera aí que eu vou virar aqui. Ali naquela tela da sugestão de banca... incluir mais um dado muito importante quando é impresso, que é o endereço. Achei muito bom aqueles botões, ótimo. Endereço, muito rua e número, ali, né? Ó, tá vendo? Mais um quadradinho com endereço. Tá certo, Muito boa essa daí. Então, isso aqui já pode, né? Prova, comprovante. Então, o comprovante, lá no depósito que eu não entendi. Então, é isso. Ele vai vir tudo no mesmo dia. Então, acho que ele vai ter que levar os impressos antes, para ter o comprovante. O impresso tem que ser horário comercial, É isso. Só daqui isso. Quem que exige... Muita coisa já foi... Quem que exige o impresso? Aqui a banca que escolhe, né? Na FEFELESH a banca escolhe. Tem bastante impresso, então. Acho que no olhômetro aqui uns 30%. Olha. Era exigido sempre a versão impressa. Isso. Correto. Pode perguntar. Bom dia. Nessa primeira tela, onde o pessoal que for participar da banca vai receber o e-mail, eles já vão receber também o PDF? Sim. Ótimo. Não, provavelmente nós não vamos mandar PDF por causa do tamanho de arquivo. Provavelmente deve um link e fala, a tese está exposta ou disponível nesse link aqui. Porque às vezes é muito pesado, tem foto, tem música, tem tal, então nós vamos mandar um link do repositório, que vai ser o mesmo da biblioteca digital. Nós vamos ao mesmo repositório. Lá em São Carlos, o pessoal que faz já o depósito definitivo, banco de tese, dissertações da USP, eles vão fazer esse depósito inicial lá. Só que ele vai ficar escondido. Lá ninguém vai ver, o público não vai ver. Só vai ver a hora no final que disponibiliza ou a versão
A banca vai, porque a banca tem que ver. Não vai ver público assim. Tá? Em relação à versão, bom dia, a versão corrigida para entregar no final, a resolução pertinente são 60 dias, mas então vai ser alterado esse prazo para 75 dias? É 60 dias para o aluno... Nós demos mais 15 dias. Esqueci, estava viajando. Okay. A chiadeira vai ser quando sair uma tese que ele não queria aparecer e falar, mas eu não tive tempo, não sei o quê. Então agora, o que você depositou vai aparecer. Então, assim, é para depositar direito, entendeu? Não é para depositar fantasma, é para depositar... Bom dia, eu lembro dessa iniciativa, né, do professor Carlotti aí. Eu acho que, parabéns por isso, não achei que ia sair nesse tempo, mas acredito que, se bem implementada e ajustada, vai poder ajudar muito a programas grandes, como é o que eu represento aqui. Então, eu teria 3 perguntas, né, que a gente... Primeiro é que nós somos uma entidade associada, nós não somos uma unidade USP, e o programa é bem grande. A gente tem dificuldade de acesso a alguns sistemas, a maioria deles. Né? A gente tem um mínimo de acesso. Eu queria saber, então, depois, se esse sistema está contemplando as entidades associadas. Eu vou fazer as perguntas, que são... O segundo não foi falado aqui, mas num programa que tem uma média de 130 defesas ano, isso acaba sendo significativo, que eu vou falar, que é a questão de mudança do título. O regimento não permite. Porém, acontece de alguns casos, o sujeito deposita e já tem um feedback antes da defesa. Ele vai lá e pede para mudar, a gente consegue fazer isso, né? Não sei se isso é importante para esse programa. São muitos. Então, a quantidade, embora não seja muito, mas é significativa no universo de média de 130 defesas anuais. Pode mudar o antes título? Da defesa, o regimento permite. Não... Entre o depósito e a defesa? Isso. A gente consegue fazer isso. E a terceira, que é uma coisa que... O Marquinhos está dizendo não para mim lá. Eu obedeço o Marquinhos. Eu não quis falar nada, mas para mim não podia. E o Marquinhos está confirmando que não pode. A gente entra e muda. Isso que não pode depois da defesa. Certamente. Isso é uma coisa que a gente já diz na banca. Olha, o regimento não permite... Talvez você tenha que mudar. Acho que não pode depois do depósito. Então, essa tem a ver com a terceira pergunta. A secretaria lança a banca, a gente verifica, a gente faz isso em sessão plenária da CPG, porque o que acontece? O programa é muito grande, a gente não conhece todo mundo. E aí a CPG diz, olha, esse sujeito aqui é amigo, essa banca está fraca, vamos melhorar. Então, só nesse plenário a gente consegue ver isso. Então, ela lança, o Janus diz que está ok, e a gente aprova. Quando ela vai homologar, que não é necessariamente no mesmo... tem um tempo disso, aí o Janus fala, não pode. Aí a gente vai ver, sabe o que é normalmente? Um professor que foi colaborador de uma disciplina há 5 anos, e aí é uma coisa fácil de resolver. A gente entra em contato e diz, olha, muda lá, vai lá na unidade, diz que você não tem, e aí a gente resolve. Pelo que eu estou vendo aqui, o processo vai ter que iniciar tudo de novo. Então, nesse caso... não seria um facilitador, seria um dificultador, né? Então, é só para colocar um ponto que acontece para ver se é possível de eliminar a dificuldade. Repete, qual que é a sua primeira? Acho que não... É a entidade associada, vamos ter acesso... isso aqui é Janus. Você tem acesso ao Janus. Sim. Você já foi em banca hoje, que é esse banco que eu falei, super banco de pessoas. Você vai continuar a mesma coisa. Isso aqui vai ser um pedaço dentro do Janus. O segundo, mudança de título... Se você tá talvez eu tenha errado a questão do depósito, mas a gente faz isso já no sistema. A gente consegue fazer. E depois acontece... eu acho que não pode.
mudar o nome depois do depósito. Talvez... Para mim, assim, é uma regra pétrea. Não, que não pode mudar... Pode ser que eu esteja errado. Que o que não pode mudar após a defesa, isso é fato. Não, depois do depósito. Então, é isso que pelo menos na minha cabeça era isso. Acho que tinha alguma orientação do jurídico que não pode. Mas vamos deixar de fora, porque... E o último é essa coisa da validação, né? Que a secretaria valida depois de um tempo. Ela lança lá, o Jânio diz, tá tudo ok. Mas quando vai validar, ele fala, não tá ok. Ela só descobre isso na hora de validar. Não, isso daí só vai acontecer numa situação. Se entre a reunião que vocês fizeram e ela clicar homologado, alguém se credenciar novo. Se for o cara que ficou há 5 anos, na primeira verificação já vai identificar. Então, o que você pode fazer é, no momento da reunião, a secretária já vai olhando, indicou, homologa. Porque se você demorar entre a reunião e homologação 2 dias, e naquele período alguém se credenciou e é considerado membro interno, aí o sistema vai falar, não, você não pode homologar porque esse professor... Quer dizer, hoje não é mais isso, é se ele for membro da USP, né? Se ele for contratado pela USP. Ou se foi colaborador, ele passa a ser interno, aí não checa a validade da banca, né? Então, mas isso só vai acontecer se o status mudou entre a reunião e a homologação. A última informação que a gente teve, que aconteceu um caso similar, não é exatamente o mesmo, é que a banca é congelada no dia que ela é homologada. Não, congelado no o status da pessoa. É isso que nós fizemos porque estava dando problema entre a homologação e a defesa. Isso. Chegava na defesa, falava, não, mas o professor acabou de credenciar. Foi contratado lá na FAO semana passada, agora ele é da USP. Então isso nós não estamos considerando, nós estamos conversando o dia dele, porque senão nunca acaba, entendeu? O sistema checava até a homologação da CPG. O cara fez a banca, estava tudo ok, na homologação estava errado. Bom, parabéns pela iniciativa, acho que vai poder ajudar principalmente no programa como o nosso, que é muito grande. O programa grande vai ser o mais beneficiado, a impressão que eu tenho. Então, a última questão. Referente, professor, que você citou que não mudaria o regimento da Universidade de São Paulo, mas a gente lendo aqui o regimento, no artigo 83, ele determina o seguinte: as dissertações e tese devem ser depositadas pelo aluno ou pelo representante legal em meio impresso ou digital mediante a anuência do orientador na Secretaria de Pós-Graduação da unidade. Não cita programa. Então, assim, a gente estaria, neste caso digital, sendo encaminhado para a CCP. Seriam os programas que estariam recebendo o depósito, o qual no regimento Não, na CPG. Cita. Não, é CPG. Mas a gente pode colocar lá na CCP? Ele não falou que agora a CCP que vai receber? Não, tudo... Não, nós precisamos mudar o regimento que nós estamos fazendo obedece ao regimento, não tem problema nenhum. Tudo que nós estamos falando de depósitos, coisas é CPG. O que nós estamos falando... Eu entendi falar que era CCP, desculpa. Não, tudo CPG, é tudo CPG. Todos os slides estavam escrito SPG, é Serviço de Pós-Graduação, é CPG. No caso que o programa quer falar assim, olha, eu quero saber se ele publicou para o depósito um artigo no Qualis A1 da CAPES. Isso está na norma do programa. Então, a CPG não vai saber isso daí. Então, a CPG, o sistema, vai mandar para a CCP com a CPG perguntando, olha, aquilo que você colocou no teu regulamento, que exige um artigo A1, foi obedecido para o aluno? Me diga se foi ou não. Mas tudo que nós estamos falando é depósito em CPG. Oi? Depositar no programa? Pode depositar no programa, Marquinho? Não, né? É CPG, né? O aluno deposita na CPG, né? Não, tem muita coisa que acontece e não está no regimento. Agora, o que eu posso fazer? Eu não vou
ser um fiscal, para saber. Agora, isso. Quem avaliza o depósito, por exemplo, se eu fizer um depósito no último dia na CCP, a CPG não pode receber no dia seguinte. Eu não sei o que vocês fazem, mas não pode. Agora, se está fazendo, eu não posso, eu não vou ser fiscal, mas não pode. Então, tudo que está aqui, a ideia foi obedecer regimento e regulamento. Nem mais, nem menos. Um programa, um sistema automático, informatizado, não pode criar regra que não esteja previsto. E nem pode desrespeitar a regra. Essa foi a orientação que a gente deu. Falei certo, Luciano? Falou, mas vale destacar que a gente prevê que o secretário do programa seja informado também, justamente para respeitar a dinâmica de pós-processamento de cada unidade, né? O serviço em si, tipicamente representado, né, pela CPG, pelo secretário da CPG, mais o secretário do programa específico do aluno são informados, justamente para não alterar a dinâmica que existe hoje em cada unidade. Não queria que pusesse o e-mail da CCP, queria que pusesse o e-mail da CPG, aquela discussão com a banca, porque esse aí vai complicar muito. Eu tenho que ver. O e-mail pode ser tailor-made, como que chama? Pode ser individual para cada unidade. Eu escolho o CPG, escolho o programa, escolho o coordenador. Aí é com vocês, A última, hein? No caso de férias, afastamentos e licenças dos funcionários envolvidos, porque, pelo que eu estou entendendo, isso vai envolver o número USP e a senha pessoal da pessoa, né, no sistema. Como proceder? Vai ter que deixar a senha com outra pessoa? Substituir? Não, a ideia não é deixar a senha com ninguém, é você autorizar pessoas a fazerem alguma coisa. Não pode ter um dia, ou uma semana, ou um mês, que a CPG fique fechada, a SPG, o serviço, fique fechado. Tanto presencialmente, quanto localmente. A CCP, em qual situação? Porque o mais aqui é CPG, em termos de prazo, qual situação que... Tá, se tivesse essa situação, se não tiver secretário, vai ser o coordenador. Alguém vai ter que fazer, porque não pode travar o sistema. Como é feito hoje. Quem faz, se você estiver de férias, quem que faz a verificação? Mas se alguém quiser fazer, vai ter que assumir que tem que fazer 365 É como qualquer dias. função dos Janus, né? E dependendo da estrutura, isso sobe para o nível superior, chefe de serviço, etc. Ou isso é transmitido temporariamente para uma segunda designação para aquela função, né? Mas isso, de fato, é o que já acontece com várias coisas que têm autorização no Janus, né? Se a pessoa padrão para dar aquela autorização não está lá, o superior pode dar, ou, dependendo do caso, isso é transferido para outra pessoa temporariamente. Era a última, hein? Talvez dá para o coordenador os mesmos privilégios de autorização do secretário da CCP. E aí fica uma coisa... Eu acho que já tem, não tem? O coordenador não pode fazer nada? Não, é diferente hoje, mas para qualquer funcionalidade é possível expandir esse acesso de acordo eu imagino com o que a gente que o coordenador tem que ter o que a secretária pode fazer e talvez até um pouco mais. Não vejo o coordenador fazendo menos, que aí fica ruim, né? Precisamos checar isso aí no sistema, mas está o nível 6, né? Que é de secretário, né? O secretário é nível 6, o coordenador ele tem uma autorização diferente. 6B, 6C, alguma coisa assim. Enfim, é uma outra. Não, mas a gente precisa prever isso. Quando a gente informatiza, essa que é a minha preocupação, não travar. O professor Jean Pietro não está, o Janus não funciona. Não pode ser assim, entendeu? Então, se tiver alguma coisa que vocês identifiquem que vá travar o sistema, já vamos prever, para evitar que a gente fique destravando manualmente depois, ou modificando o sistema. A pior coisa é você dar uma ordem para a informática, ou fazer um pedido para a informática,
E depois, eu fiz pedido errado, agora faz isso. Não, eu não previ isso, faz aquilo. Aí o sistema vai ficando frágil, vai ficando ruim. O ideal, por isso nós estamos vendo essa reunião ampla. Tipo casamento, ou fale agora, ou pode falar depois, mas não vai ser tão bom quanto falar agora. Bom, eu agradeço a presença de todos. Vocês tiraram foto ou escreveram ali o e-mail do professor Luciano. Ele já programou ficar à disposição. E uma sugestão, Luciano, se você puder deixar algum dia para você, segunda à tarde, segunda de manhã, para vocês irem pessoalmente falar com ele, talvez seja interessante. A gente faz uma escalinha de meia hora cada... Quarta-feira da semana que vem. Quarto, o dia inteiro? Quarta-feira da semana que vem, na PRPG. Quarta-feira, o dia todo, o professor Luciano vai estar na PRPG, no quarto andar, para ouvir sugestões. Marquem um horário, por favor, para não ficar uma loucura. Isso. E-mail prpg@us.br, vocês marcam o horário e ele atende vocês. Sugiro fazer grupos também, acho que facilita. Bom, então, muito obrigado pela colaboração. Espero que esse sistema e os próximos que virão sejam eficientes para vocês. Muito obrigado.